família rodeava, éramos os 3 filhos, nessa época a Lu ainda não havia nascido, os 6 cunhados que moravam com Herculano e o avô Ferraz. Então, era uma família alegríssima, e depois chegou a Maria para ajudar e virou tia. Todo mundo em volta, procuravam chegar, o tio João trabalhava no jornal, até de madrugada, mas vinha na comemoração do aniversário de casamento, e Herculano fazia uma prece. Não haviam casado na igreja, porque os 2 já eram espíritas. Mas ele fazia uma prece de gratidão a Deus pela família maravilhosa que ele constituíra nessa encarnação. Pedia a proteção de Deus e demonstrava a sua fé, a sua alegria, a certeza de vencer dificuldades, mesmo em meio às tempestades da vida comum, muitas vezes necessárias, como desafios que provocam desabrochar da nossa inteligência nesse querido planeta, hospital, escola, terra, no qual estamos tendo a oportunidade de desenvolver nossas potencialidades, nossas perfectibilidades, como queria Kant. Herculano gostava de lembrar de Descartes, não só porque Descartes sonhou com o espírito da verdade e compreendeu em muito a verdade espírita, sem saber, é claro, porque a verdade vem dos séculos, vem com os druidas, vem com Sócrates, com Platão, é pensada entre os monges tibetanos, entre os sacerdotes egípcios, mas aparece reunida num bloco único, brilhante, atuante, produtivo, no pensamento de Jesus de Nazaré, e reaparece no trabalho do mestre de Leon Kardec, a grande estrela em nossas vidas. A doutrina espírita é a estrela, e não nós, oradores ou médiuns. A estrela, a possibilidade de libertação da Terra, das condições difíceis em que se encontra, em que a colocamos, é através da compreensão das nossas possibilidades mediúnicas, paranormais, da possibilidade do nosso pensamento agir sobre a matéria, modificando-a. Dava aula de parapsicologia na Faculdade Metodista, no Hospital São Paulo, mas esse é assunto para o Ney, amanhã, é ciência espírita e ciência contemporânea. E deixou mais de 80 livros. Eu fico procurando qual é o melhor, qual é a obra-prima. Amo O Espírito e o Tempo, onde ele, como filósofo existencialista, espiritualista e espírita, estuda o desenvolvimento do ser, estudando, através do desenvolvimento dos médios, os vários horizontes, e mostrando que só a reencarnação explica como esse indivíduo desencarna e vai se enriquecendo intelectualmente, amadurecendo através dos desafios, das experiências milenares. E ele diz: quando o indivíduo trabalha a terra, age sobre energia condensada que chamamos de matéria, que na verdade é antimatéria, porque, como diz o Livro dos Espíritos, a matéria só é compacta e apresenta ponderabilidade para os vossos sentidos, de vez que existem formas diversas de matéria. Herculano diz que quando o selvagem age sobre o mundo material, entre aspas, construindo uma canoa, ele amadurece. Se a possibilidade de construir a canoa é prova evidente de uma maior maturidade e capacidade de começar o domínio do mundo à sua volta, aquele trabalho amadurece. André Luiz apresenta essa possibilidade dialética de evolução no seu livro magnífico, Evolução em Dois Mundos, quando ele fala que da necessidade de evolução, o indivíduo foi se expressando na Terra, desenvolvendo suas possibilidades de locomoção, a visão, a capacidade mais tarde de falar. E Remy Chauvin, o grande pesquisador, que escreve um livro maravilhoso, As Sociedades Animais, diz que faltou apenas um passo
para os insetos demonstrar inteligência maior do que os humanos. Essa é grave. E hoje sabemos, à luz da ciência, que realmente não somos os seres mais inteligentes do universo e tampouco os mais inteligentes desse planeta. Os golfinhos, a organização das abelhas nos fazem pensar em possibilidades outras de organização. No livro Espírito e o Tempo, Herculano fala também com muita propriedade sobre o desenvolvimento da razão. E se refletíssemos sobre os séculos atravessados, horizonte primitivo, horizonte oracular, horizonte agrícola, para entrarmos no horizonte espiritual de Jesus, com o início do homem dito civilizado, que ainda está em vias de civilização, porque muitas vezes demonstramos os resíduos da barbárie através de atos. Essa semana mesmo, 2 ministros do Supremo mostraram os bárbaros que foram na incapacidade de dominar seus impulsos inferiores, suas emoções e suas desavenças, e o convite do orai e vigiai do Cristo nos auxilia na transformação necessária para aqueles que desejam participar de uma terra melhor. Ainda no Espírito e o Tempo existe um capítulo magnífico, o Triângulo de Emmanuel, onde ele explica ciência, filosofia e religião. E eu diria iluminada pelas artes, porque hoje as artes aqui demonstraram a capacidade de iluminação, de provocar a transcendência, de nos sensibilizar, permitindo um aguçamento das funções psíquicas, porque a cada vez que nos expressamos numa sensibilidade maior, no impulso de amor à natureza, à vida, a Deus nosso Pai, a nossa inteligência se aguça e o raciocínio se torna mais claro, porque fé e razão dão as mãos no desenvolvimento do indivíduo integral. O triângulo do Emmanuel, ciência, filosofia e religião. O processo do conhecimento, lembra Herculano, é um só. Nós é que dividimos para fins didáticos, mas se mantivermos a fragmentação, não conseguiremos entender o processo do conhecimento. É o problema dos especialistas de hoje, que tendem a enxergar no homem apenas a cabeça ou apenas o tórax, quando o homem é um contexto, existindo ainda todo um equilíbrio, desequilíbrio emocional, que causa problemas de equilíbrio, desequilíbrio no corpo físico. Quando Kardec disse que no perispírito encontraríamos a chave de todas as doenças, parecia uma loucura, uma heresia científica. Mas veio da Rússia materialista a confirmação de que realmente o nosso pensamento desequilibrado desequilibra o corpo físico e se expressa como doença, desequilibra o perispírito e se expressa como doenças no corpo físico. Admiro também meu pai, José Herculano Pires, pela coerência, pelo bom humor, pela alegria, simplicidade, e por seu livro, Madalena, e pelo outro, Adão e Eva, onde ele demonstra como provavelmente druida reencarnado o respeito e o amor à mulher. Não fosse seguidor fiel de Jesus e de Kardec. E na homenagem a Kardec não podemos esquecer o braço forte de sua querida e encantadora esposa, Amélie Gabrielle Boudet, que depois do desencarne de Kardec estava tão entranhada na obra que continuou publicando obras póstumas. Lado a lado com o homem existe uma grande mulher. No livro Madalena, Herculano luta contra vários preconceitos. Madalena é ex-prostituta, Madalena é negra, Madalena é mulher. Mas Madalena é uma estrela lúcida que encanta até mesmo o homem amado. Porque para filosofar, Madalena demonstra uma maturidade maior do que o homem. Herculano gostava de chamar a atenção para a grandeza da mulher. Nisso também existe um